Alô, você da ATV do Povo! O governo Bolsonaro vem mais uma vez para mostrar que o Brasil tem dono e que não é qualquer chinês ou governo chinês que vai controlar a nossa nação. Bolsonaro mais uma vez arrebentando, fazendo o Brasil passar na frente e protegendo o seu povo. As notícias são excelentes. Mas para que você entenda a articulação que está acontecendo e tenha argumentos suficientes para desmontar toda a manobra esquerdalha que está por vir, você precisa assistir a este vídeo até o final. Então vamos lá, inscreva-se youtube.com/TV do Povo. Boas notícias, em fevereiro começa a vacinação, mas não é com a vacina não. A vacina de Oxford será produzida em parceria com o Ministério da Saúde e a Fiocruz, e já atingiu 90% de imunização. É a única que pode ser armazenada em geladeira, fator essencial para a distribuição em um país do tamanho do nosso Brasil. O Brasil vai poder imunizar 130 milhões de pessoas. A estimativa é da Fiocruz. Ou seja, 60 milhões de brasileiros serão vacinados a partir de março, já no primeiro semestre. Um dos candidatos a concorrer à vacina parceria do Brasil, a de Oxford, com parceria com a AstraZeneca, alcançou até 90% de testes na sua fase inicial de testes. Este imunizante será produzido no nosso país pela Fiocruz, depois que recebeu o aval da Anvisa. A expectativa da Fiocruz é iniciar as vacinações no início de fevereiro, no fim de fevereiro ao início de março. O cálculo é que 65 milhões de brasileiros possam ser vacinados já no primeiro semestre. Os outros 65, a outra metade, já no segundo. O aumento de 30% do alcance da vacina se ocorreu porque a estratégia mais eficaz foi apenas use meia dose na primeira etapa de vacinação. Outra vantagem, diferentemente de outras vacinas já em fase de desenvolvimento, o imunizante de Oxford pode ser armazenado na geladeira, fator importante para a logística de distribuição em países como o Brasil. E mais uma vitória para o acordo firmado entre o nosso presidente Bolsonaro e a vacina produzida lá em Oxford. Mas deixando bem claro para vocês, não tem acordo com o Ditadória, como o Ditadória fez com a China. O Bolsonaro também comprou a tecnologia de produção, que agora pertence ao nosso Brasil. Ao contrário do Ditadória, que será obrigado a patrocinar toda a produção da vacina aqui no Brasil. Caso este que já deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, sendo investigado pelo Ministério Público. E segundo, sofrendo impeachment, ele mesmo, o governador de São Paulo, João Dória, o Ditadória. Mas não pense que parou por aí. Embora o nosso presidente Bolsonaro tenha feito um golaço, conquistado a primeira vacina mais eficiência no mundo para o nosso Brasil, colocando todo o Ditadória e toda a sua patota, mostrando que o presidente Jair Messias Bolsonaro foi mais rápido que todos e já produziu a quantidade necessária para que os brasileiros de bem sejam vacinados logo já em fevereiro. É preciso já estar atento à manipulação ao surto da esquerdalha, esquerdopada, socialista e comunista. Afinal, já estão dizendo que o Brasil está vivendo o início da segunda onda do Covid por falta de testes de políticas centralizadas e por falta de isolamento social e política de testes. Só que eles esqueceram de dizer que foi exatamente da compra excessiva de testes e a política que está sendo centralizada, mas sim, nos municípios e governos estaduais que causaram todo este reboliço no Brasil. Política centralizada. Por quê? Porque foi o Supremo que determinou que cada município e estado deveria determinar suas próprias escolhas, tirando do presidente da República qualquer poder no combate ao coronavírus. Segundo Bárbara, do Te Atualizei e também
disseram do Top Tube famosos que deixaram um caminhão de testes perderem a validade. Inclusive a própria Globo está divulgando isso. Mas isso tudo é culpa do Supremo Tribunal Federal e também de amiguinhos de governadores como o Dória, que tem controle total dentro do estado de São Paulo. E ele mesmo já disse dentro dessa semana que vai agir com toda a força da lei, com punição penal para aqueles que fizerem festas, para aqueles que se reunirem, para aqueles que se forem pegos em alguma comemoração. Mas durante a política não teve nada disso, né, seu Dória? Este é o seu papel do Dória. Este é o... E o que eles querem é colocar a culpa no presidente da República. E só esqueceram que o Brasil acordou e que nós agora entendemos de política. E sabemos qual foi a atuação e a atuação do presidente da República lá em fevereiro, desde o início de tudo. E sabemos verdadeiramente quem são os culpados por todo o caos que ocorreu. O G1, é claro, trouxe essa notícia alarmante. E na notícia e matéria, esse G1 diz que os pesquisadores brasileiros divulgaram na segunda-feira uma nota técnica na qual, baseados em dados da pandemia do novo coronavírus no Brasil, afirma que o Brasil vive o início de uma segunda onda. Assim, além do diagnóstico, o grupo formado por cientistas de diversas universidades públicas faz uma série de recomendações para impedir o impacto do crescimento de mortes e casos do Covid-19. Eles apontam pelo menos 3 fatores explosivos. Primeiro, uma manutenção. Segundo eles, primeiro, a falta de testagem sistemática com rastreamento de casos. Vale abrir aí um parênteses aqui, que, segundo algumas denúncias por aí, vem ocorrendo o descarte de testes do Covid. Esses que a Globo está falando estão sendo jogados fora, estão vencendo e nada tem sido feito. Vários governadores disseram que precisavam de testes. O governo federal, que é o governo Bolsonaro, mesmo sem poder, determinou verba para isso. Eles compraram os testes. Mas você acha que eles estão fazendo isso na população brasileira? Não, muito pelo contrário. Estão deixando os testes vencerem e sendo jogados fora no lixo, na lata do lixo, porque o interesse não é destruir esta doença ou paralisar a infecção, ou paralisar a contaminação. O que eles querem é colocar Jair Bolsonaro como culpado de todo o caos. Por isso, não tem prevenção. O que tem é jogo político. O segundo ponto que eles destacam é uma falta de política centralizada para enfrentar a situação. Eu também concordo, porque o presidente, quando tentou centralizar o controle e cuidar de tudo que estava acontecendo, o STF não deixou o governo federal trabalhar e deixou na mão de cada um dos mais de 5.800 municípios do Brasil. E cada prefeito agiu como bem quis, até mesmo julgando dinheiro fora, como criação de hospitais de campanha e não serem inaugurados. Onde aconteceram casos de escândalos, o uso indevido de verbas e escândalos. Agora o terceiro ponto é o afrouxamento das medidas sem medidas cuidadosas de um painel de especialistas. O que eles esquecem de dizer que estavam mais morrendo pessoas dentro de casa do que aqueles que estavam de volta ao trabalho. Bom, nós da ATV do Povo queremos a sua participação neste assunto. Não deixe de comentar aqui no youtube.com/TV do Povo, no nosso facebook.com/TV do Povo, no nosso instagram.com/Valcleção de Paula e nosso twitter.com/ATV do Povo. A boa notícia é que o nosso presidente saiu mais na frente e colocou o Dória e a vacina chinesa para correr. Afinal de contas, o presidente venceu mais uma vez. O que eles querem, na verdade, é julgar o caos da nação, colocando a culpa no único presidente da história recente que está lutando pela história do Brasil, que está preocupado em... Bom, é isso aí. Agora, a verdadeira vacina, serão vacinados 130 milhões de brasileiros logo agora a partir de fevereiro de 2021. Compartilhe, inscreva-se e comente, pois é muito importante que você, já nas primeiras horas e minutos deste vídeo, espalhe para seus amigos, para todos os brasileiros. A tvdopovo.net.br é o nosso site. A gente se encontra aqui.
Fora Dória! Fora vacina chinesa! E viva Bolsonaro!